ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. E o normal aqui e aí é ser paranormal. Tudo bem com vocês? Olá, Cris. Olá, Cátia Gaia, uma honra enorme estar contigo toda terça-feira aqui na TV Grande ABC. É verdade. NET Canal 3 e hoje com uma pauta extremamente especial, porque nós temos aqui uma autoridade do Exército, né? Isso mesmo. E ele vai falar sobre o tema que muitas pessoas gostam de ver aqui no nosso programa, que é a ufologia, que é conhecida no mundo todo e mesmo contestada por alguns segmentos, é uma realidade cotidiana a qual deve ser analisada pelos governos e suas forças de defesa. Isto é algo necessário? Estamos aqui então com Clóvis Roque Xavier, bem-vindo ao Enigmas, Clóvis. Honra enorme estar contigo, viu? Clóvis. Clóvis, você como militar, eu acho que a gente tem que correr nas perguntas, porque tem muitas perguntas, inclusive de internautas. Por que utiliza-se dentro de todo esse contexto a expressão ufologia? Bom, é uma derivação da expressão, a sigla americana, né, UFO, Unidentified Flying Object, traduzindo isso para o nosso português, objeto voador não identificado. Então, por uma questão mais de status, foi derivada essa expressão que, por conta disso, ganhou tanto mercado. Verdade. Interessante, verdade. Bem, nós sabemos que você tem um portal fantástico, você leva esse assunto de uma forma muito séria e hoje, como militar, você vem representando os militares. Eu gostaria que você colocasse aqui, existem também os seres extraterrestres? Os seres extraterrestres, eles já existiam, eles existem e fazem parte da natureza cósmica, como da própria natureza humana e terrestre. Nós aqui não estamos habituados a nos deparar ou comumente testemunhá-los, mas a experiência de muitas pessoas, até minha e da própria Cris, de vocês, atesta isso e deixa eximiamente claro. Isso aí é algo hoje incontestável. Verdade. Clóvis, a pluralidade dos mundos habitados, então, é uma realidade? Absolutamente. Nós temos aí uma quantidade absurda de planetas, né? Inclusive uma quantidade absurda de galáxias como a nossa, né? E nós jamais poderíamos afirmar, poderíamos dizer que só aqui, isso é uma retórica, né? Que só aqui existiria a vida. A vida, ela é plural, ela é em diversos estados, dimensões e formatos. Isso também é inegável. Maravilha. Bem, as naves nos visitam, não é mesmo? Totalmente. E eu sei que você tem uma série de vigílias aí, você coloca pra gente. Fala um pouquinho dessas naves que você já avistou ou as que estão aqui no nosso planeta. Olha, elas possuem, como nós temos diversos tipos de povos, diversos tipos de civilizações, diversos tipos de raças. Cada uma delas e cada situação demanda a sua necessidade ou não de um meio físico de transporte, no caso as naves. Então nós temos diversos formatos. Um que eu gostaria de deixar bastante claro é um que se encontra, para quem quiser inclusive ver, na região do Pico de Araguá, em Pirituba. Eu particularmente já testemunhei um sobrevoo do que eles chamam, os próprios seres disseram, eles fazem o que nós chamamos de policiamento. Eles estavam num formato de 7 grupos de 3 naves, um formato militar, sorrateiro, voo baixo à noite. E não só eu vi, mas outras pessoas viram, só que as outras pessoas imaginaram que era um conjunto de balões, né? A gente tem, eu até contei para a Cris no passado, uma série de passagens com essas naves,
mas como ela era, é um ponto de luz flamejante, vermelho, né? Ele parece uma tocha, mas é um elemento de condução de um ser. Aí eu não posso afirmar se ele é metálico, se ele é biológico, se ele é puramente energético, mas é uma luz. Esse é um modelo. Existem inúmeras, né? Então a gente não dá para padronizar o que seja de fato uma nave padrão extraterrestre. E lá no Pico eles estão abertos? Eles permitem a vigília ou parece que tinham fechado? Você tinha comentado isso, né? Está fechado porque é um parque estadual. Então Sim. esse parque ele fecha às 17 horas e você não pode acessar. Certo. Mas como pode atestar que pode haver vida em outros planetas? Como pode se dar uma... Pela experiência, pela quantidade de experiência. Nós temos na história uma técnica chamada história oral. Muitas pessoas, em repetidas vezes ou situações, dizendo exatamente a mesma coisa, pessoas que não se conhecem, pessoas, você mesmo vê, basta um trafegar aí, vamos trazer aqui para o caso da internet de hoje, né? Uma revoada aí na internet, você vai descobrir relatos e passagens de países, regiões, estados completamente iguais a de outras situações. Por exemplo, o pessoal na Nova Zelândia, Japão, qual o grau de condição de aqui do Brasil se conhecerem para eles plantarem, inventarem uma história, né, a respeito do avistamento, da relação. Eu tenho certeza que os próprios telespectadores, aí, a começar pela história folclórica, que não é um folclore, a bem da verdade, sobre o lobisomem, só nesse caso, inúmeras pessoas têm relatos. Em Joanópolis, muito forte sem mesmo. dúvida. Verdade. Então, se você for puxar para As outros... próprias tribos indígenas vêm com esses relatos também. Sim, então a história oral está aí a cada dia, a cada passo, atestando isso. Nós estamos dizendo, nós não precisamos ir para laboratório nenhum e fazer nenhum tipo de tese aqui para provar isso. Verdade, concordo. A sociedade, ela é representada pelo governo? Sim, tecnicamente sim, porque senão nós seríamos um caos. Sim. Né? Então, E ela tem interesse nesses assuntos ligados à vida fora da Terra? Esse é um ponto crucial. Ela, por obrigação, deveria ter, mas é culpa nossa, né? Porque, veja bem, nós somos, politicamente falando, nós somos a população representada por um pequeno grupo. Esse grupo deve exarar o sumo do interesse dessa maioria e fazer cumprir a vontade dele. Como a gente tem, infelizmente, as pessoas um tanto quanto alienadas, me perdoem a expressão, que não ligam muito se o governo vai tratar ou não, então ele acaba assumindo o seu próprio interesse. E o seu interesse vai contra o estudo, porque desbanca toda a capacidade dominativa do mesmo. Sim. Mas se as pessoas se unissem, se as pessoas fossem politicamente mais integradas, ele, sim, inclusive, teria a obrigação de fornecer todas as respostas que nós hoje, particularmente, temos, mas não temos a capacidade de disseminar. Sim, entendi. Verdade. Bom, Clóvis, como a sociedade, então, poderia estudar esse fenômeno? Olha, ela teria que contar com apoio. Apoio de uma estrutura, de uma instituição que tivesse um histórico de dedicação à nação e não ao governo, como o caso das Forças Armadas. É por isso que a gente, peremptoriamente, vem incentivando as pessoas a se aproximarem das Forças Armadas, a se integrarem e fazer com que ela se torne uma ferramenta realmente de amparo dos anseios da sociedade, sejam eles quaisquer. O pessoal fala, mas as Forças Armadas foram feitas para combate. Mas quem disse que é só para combate? As Forças Armadas, elas fazem até obra civil, você sabe? Sim, é verdade. O Exército, por exemplo, vocês estão cansados de ver reformando o aeroporto, fazendo estradas. Nós temos um batalhão ferroviário. O que tem a ver? Nós temos diversas ações cívicas do Exército na Amazônia, então não só do Exército, como das Forças Armadas em si, que eles levam hospital de campanha para fazer semana de saúde. Sim. Né? Combate à dengue, etc., em socorrismo, etc. E até a pesquisa também. O Centro Tecnológico do Exército, com 3 milhões de metros quadrados lá no Rio de Janeiro, por exemplo, tem um acervo de equipamentos, laboratórios e pessoal incomensurável. Então, certamente, da forma que nós conhecemos os nossos brilhantes e gloriosos generais,
isso seria mais uma missão, seria um prazer por parte da Força de contribuir com a sociedade nesse estudo. Que maravilha, né? Mas as instituições, elas, além, para você, elas têm o dever de oferecer essas informações a respeito ou de fazer esse tipo de trabalho? Dever tem quando se há uma necessidade plural, né, advinda da sociedade. Ela, como uma máquina dessa sociedade, ela tem esse dever, sim. Como de fato, anteriormente, por exemplo, na aeronáutica, nós tínhamos o serviço, o SEOANI, né, o Serviço de Investigações de Objetos Aéreos Não Identificados. Ele, automaticamente, o sistema das Forças Armadas criou isso e começou a estudar e pesquisar com os civis de uma maneira harmoniosa. O último comandante do SEOANI, que é o Major Zani, inclusive convidava os membros da ABC, que era uma entidade antiga, um grupo ufológico muito antigo, dos anos 80, composta por Max Berezovski, Flávio Pereira e o nosso saudoso Reginaldo Ribeiro, que era membro do nosso grupo e inclusive infelizmente partiu. Ele informou que quando acontecia avistamentos na região de São José dos Campos, onde estava instalado a maior parte dos quartéis da aeronáutica, naquela época, eles convidavam os ufólogos para participar, ou agendavam vigílias, ou informavam e notificavam do registro, e chamavam, convocavam esses ufólogos para discutir o tema. O Flávio Pereira fazia palestra dentro do quartel. Então isso já aconteceu. E, hoje não acontece por uma questão meramente política popular e do mercado, não por conta dos militares. Não foram eles que decidiram do dia para a noite cortar isso. Foi a sociedade, através dos grandes problemas e conflitos aí de egos, que fez com que eles tivessem que fazer suas escondidas e parar a pesquisa pública. Por causa da chacota, né? Etc., da difamação e tudo mais. Quem pede é quem realmente tem seriedade, né? Porque a gente também viu, Exatamente. a gente viu também, né, muitos ufólogos aí interessados em que a ufologia virasse uma religião. A gente viu isso claramente. Por né? interesse próprio. Por interesse próprio. Porque vai seguir a um só segmento, né? Sim. Quer dizer, vai atender só uma fração da sociedade. Não é esse o propósito. Não é esse o propósito. Ô Clóvis, há alguma instituição pública que lida com o tema atualmente? A instituição pública que lida com o tema é, inexoravelmente, as Forças Armadas, que é uma instituição pública. Ela tem no seu seio essa obrigação e estuda, sim. Só que jamais ela vai agora, frente à experiência do passado, que envolveu difamação, um bocado de coisas aí totalmente pejorativas, ela não vai expor de um modo tão direto e esdrúxulo o caso. Ela vai, ela estuda, acompanha e faz isso de uma maneira comedida. Aqueles famosos laboratórios tidos como secretos. São apenas laboratórios subterrâneos e laboratórios não públicos. Sim. Né? Para nós são secretos, mas são, para nós, grande público, né? São secretos, mas são apenas não públicos, só isso. E por que nada é divulgado de modo oficial para o conhecimento de todos? Aqui no Brasil, infelizmente. Pois é, nós temos um problema muito grave, que é a política e a religião. Os dois são peremptórios em dominar, e fora as organizações herméticas, né? Em dominar essa questão. Um não quer que o outro tenha domínio sobre isso ou conhecimento. Porque nós estamos acessando uma gama de informação, quando nós lidamos com a ufologia, muito grande, uma informação, uma coisa assim absurda. Lembra a válvula que nós tínhamos até 1951, a partir de 52, 53, apareceu o diodo. Eu não lembro o ano perfeitamente, mas após o caso Roswell, nós tivemos essa grande evolução. Nós saímos de válvulas que eram do tamanho de um copo de vidro, basicamente, para um diodo, uma coisa desse tamanho. O processo de reengenharia que as naves possibilitam para os laboratórios e toda a ciência ali contida são, como se posso dizer, valores e conhecimentos assim, inomináveis. O flex metal, por exemplo, aquele metal que você amassa e ele se recompõe. Poxa, isso, o próprio celular e tudo mais que nós temos advindos da pesquisa, veja o poderio e o grau de conhecimento que é oferecido. Então não é algo que pode ser assim colocado assim numa banca e pega quem quer. Claro, tem que ter um controle. Sem dúvida, é verdade. Sem dúvida.
Os militares existem para fazer que tipo de pesquisa nesses casos? Bom, desde a mais simples até a mais profunda, porque todos os, como eu disse no caso do CETEX, o Centro Tecnológico do Exército, o mais avançado centro de tecnologia da América Latina, ele detém todo tipo de equipamento óptico, métrico, todo tipo de medidor de todos os níveis de energia, inclusive nós temos informação que nós vamos adquirir em breve um acelerador de partículas militar. Que maravilha, que legal. Então, como é que nós vamos ter a capacidade, porque isso precisa de um investimento tremendo. Sem dúvida. Como é que uma mesma empresa teria condições de aportar tamanho capital para uma só pesquisa, um só dado, se não fosse algo que tivesse uma fonte recursal absurda, ou pelo menos compensadora como a do governo federal. São os militares, vão ser sempre militares, e por isso nós contamos com eles e precisamos estar os apoiando e ao lado deles. Sem dúvida, verdade. É isso mesmo. Bom, gente, você está gostando, né? Falar com o militar do nível do Clóvis, que tem toda essa bagagem de estudo há anos a fio, é uma honra, né? Fica aí plugadinho, viu? Que já já a gente vai para um breve intervalo e já já a gente volta. Vem com a gente aqui. Empresário e empreendedor que me assiste, eu quero convidar você a conhecer o maior centro de reabilitação do Grande ABC Paulista, a APRAESP. São mais de 2.000 atendimentos diários gratuitos. Centro especializado em reabilitação auditiva, visual, intelectual e física pelo Ministério da Saúde. Uma história de mais de 50 anos. 2.000 atendimentos gratuitos diariamente. E eu quero convidar você a se engajar nesta obra. Esta obra não pode parar, ela precisa ser ampliada, precisa ser sustentada e ampliada, levada para tantas outras pessoas que precisam de um atendimento em reabilitação. Eu quero convidar você a ser um doador da APRAESP. E você tem duas maneiras de fazer isso. A primeira é através do telemarketing, do 11 2504 9078. E também através do site, o www.apraesp.com.br/ajude. Nós queremos continuar atendendo todas estas pessoas e ampliar ainda mais todos esses atendimentos. E para isso, nós contamos com você. Faça como tantos empresários e tantas pessoas. Ajude a APRAESP. Certamente você vai se sentir muito melhor por isso. Ajudem a APRAESP. Ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Estamos com o programa Enigmas e deixamos aqui para você o grupo onde você pode entrar no Facebook, né, que é a fanpage, Programa Enigmas. Você também pode acessar o YouTube, Cron TV, que é onde você pode assistir todos os programas anteriores, e vai lá no sininho para você receber. Logo que subimos um vídeo novo, você já recebe lá, porque você é um inscrito. E isso. Quero deixar também o site do programa enigmas.com.br e o meu, para você conhecer um pouco mais do meu trabalho, que é o soldegaia.com.br. Bem, Clóvis, eu gostaria de fazer uma pergunta dentro da sua visão. Todos nós que gostamos da ufologia queremos esclarecimento.
Como você se sente com as pessoas tão alienadas e tão superficiais, querendo saber do tema, mas levando isso na brincadeira? Pois é, esse é um grande problema que atrapalha as respostas que eles mesmos, esses tidos, né, alienados, querem. Até dentro da própria ufologia. Desculpa. Exatamente. Essa questão de querer comprovar aquilo que já se sabe intimamente, as pessoas, a maioria, se assusta e acaba depois deixando de lado. Porque a curiosidade, as pessoas querem que haja um show, né? Pousem uma nave, desçam os ETs, falem, façam um showzinho de mágica, adivinhem, curem, façam aquele teatro, todo aquele espetáculo, né? Depois vai embora. Eles se esquecem e têm medo de saber a verdade por trás disso, que aqueles seres, as naves, elas fazem parte profundamente, intrinsecamente, da vida de todo mundo. Eles não vão embora, eles já estão aqui. Eles estão todos no universo, estão influenciando nossa vida, a nossa sociedade, a nossa política, a nossa religião, tá? Eles não é nem objeto de curiosidade, eles fazem parte já de nós. Então, infelizmente, essas pessoas que agem com curiosidade vão ter que aprender através da dor, né? Através do trauma, através do sofrimento, porque não levam a sério. Então, qualquer coisa que você for fazer, que você não leve com disciplina, hierarquia, com respeito, com ordem, você se dá muito mal. É por isso que existe a hierarquia, a ordem e o respeito. Perfeito. É isso aí, perfeito. Clóvis, há um estudo ou trabalho efetivo nesse sentido por parte dos militares? Sim, isso já há muitos anos, né? Principalmente um dos mais famosos aqui no Brasil, um dos, né? Como tivemos outros, é o caso da Operação Prato, lá no Pará, com o coronel, com o brilhante, com o patriota, coronel Irangê Holanda, onde a Força Aérea foi destacada, né, por uma situação, e ele foi cumprir essa missão com o seu destacamento. E o melhor de tudo, ele declarou publicamente todas as minúcias e detalhes, e a Cris sabe mais do que eu, as declarações de um oficial do naipe dele, que estão contidas nos registros, aí nos anais, de onde se quiser, que está na internet, são assim, tremendas. Um relato, por exemplo, de como a viatura deles do jornal, o Pará, se eu não me engano, cheio de jornalistas, ele dentro da nave pairou em cima daquela viatura e desmaterializou, notem bem, desmaterializou, palavras do próprio coronel, o teto do veículo. Então, é uma pesquisa. É aquilo que aconteceu em 1986, com o caso da perseguição dos nossos caças aqui em São Paulo, aqui em São Paulo, é outra pesquisa. 21 OVNIs, né? 21 OVNIs, isso mesmo. E o brilhante ministro da Aeronáutica naquela época, Orelhão Lima, brilhantemente, honrosamente veio a público declarar o que aconteceu, para mostrar, pensando que as pessoas, que a sociedade, me perdoe, fosse séria, e não iriam transformar aquilo numa chacota, em um elemento de usura, como acontece aí, infelizmente, hoje. Nós temos aí situações em que mídias de todas as espécies, elas parece que são pagas para difamar as pessoas. Ufologia. Mas, só isso, não é Clóvis, nada. até alguns ufólogos famosinhos aí, e algumas revistas fazem isso. A gente percebe isso claramente. Parece que é uma política de desinformação. Sim, isso aí até parece uma política de contra-informação isso aí mesmo. Para poder fazer com que aquela pessoa que é o alvo, que é o tido, entre aspas... O grande ufólogo, né? Exatamente, aquele difamado, seja tirado do jogo. E eu vou dizer uma coisa para você, Cris, ainda não sou autorizado para falar o nome da pessoa e o que está acontecendo, mas... Tem alguns e tem um difamado muito famoso, um super difamado, que ele foi colocado como um bandido até, e hoje é um elemento de reconhecimento planetário. Aguardem, vocês vão comprovar isso que nós estamos dizendo. Isso é muito bom, que venha tudo à tona. Eu acho que a verdade tem que vir à tona, né, Clóvis? Clóvis, Exatamente. você que é envolvido com os militares, você tem ali a condição de conversar. Por que ainda grande acobertamento hoje de avistamentos ou de comprovações mais atuais? A gente fala muito dos antigos.
Os atuais, etc., né? Porque nada é divulgado, então tem um acobertamento da informação. Infelizmente, no Brasil, em países assim que notadamente não são sérios, isso não vai ser revelado, não vai ser mesmo. Pesquisa, há estudo, há profundo conhecimento, até maior do que você imagina, do que nós todos imaginamos, mas não virá a público. Eu sou testemunha, eu vivi a experiência nesse sentido. Tudo que se fala aí de filmes, etc., que é ficção, não é ficção, tá? Mas esse tipo de informação jamais, na fase que a sociedade se encontra, de alienação, de falta de seriedade, de anarquia, de caos, de falta de respeito, jamais isso nem aguarde, nem imagine. Estamos nem perdendo imagine. para o ego das pessoas. Exatamente, e nem pela sonhe. falta de informação Exatamente. correta. E os militares não vão mostrar mesmo, mesmo bem grande. Tá? Brasil e fora ou... Não, lá fora você tem outras situações, né? Você tem na Europa, tem a França, tem o Chile, né, que abriu. Sim. Que abriu. Que é um trabalho, há chacota, mas em menor nível. Há um trabalho mais sério, mais conciso, porque é uma pesquisa, ora bolas. Né? Qual o problema de se estudar um fato insólito? Não é? Você estuda os ETs, então você é doido. Ué, é um estudo próprio. Como é que um estudo pode ser algo ligado à loucura? O louco não estuda. Então há uma discrepância aí. A loucura é o que nós estamos vivendo hoje no Exatamente. nosso país, né? Enfim. Eu vou fazer uma pergunta aqui que vai ficar fora de ordem, mas depois a Kátia vem por causa do tempo. Há casos de parceria com militares do Brasil e extraterrestres? Fala aí, Clóvis. Não, isso faz tempo. Isso é a coisa mais antiga que existe aqui no nosso país. O próprio país foi formado nessa conjuntura, né? É óbvio que a partir desse momento a gente vai falar de algo estritamente secreto e eu não sou louco de revelar aqui por uma questão não só legal, mas lógico, eu amo meu país e não vou revelar onde existem as bases, onde existe esse trabalho, porque isso até já aconteceu no passado e se deram muito mal. Quem tentou foi uma força externa que tentou, ele pensou que aqui existiam tribais nessas bases, que existiam militares aí frouxos e se deram muito mal. E eu não vou revelar. Eu sei muito bem, conheço o pessoal de lá, isso é uma coisa a mais antiga, não vou revelar, mas existe, graças a Deus estão trabalhando conosco, são raças evoluidíssimas, assim como outros países, outros casos, mas nós escolhemos uma raça especial, que é uma raça estritamente séria, não faz show e não está aqui para fazer graça para ninguém. Você pode falar qual raça que é, pelo menos? São várias, é uma série de raças. Nós temos de Oro, de Sírios, nós temos inúmeras, mas existe um grupo que representa todas elas e estão aqui espalhados, pulverizados em algumas bases, trabalhando conosco, o Brasil aqui faz tempo, graças a Deus. Olha que maravilha. Que bom, né? Nós estamos ouvindo isso de um militar seríssimo, que tem um grupo de ufologia há mais de 30 anos, que é Clóvis Rothschild, Ufogênesis, que era o maior portal de ufologia, agora está na internet. Nós estamos no Facebook, mas graças a Deus os trabalhos Continuam. Continua. Clóvis não para, né, Clóvis? Tem muita coisa aí acontecendo, né? Atualmente, somos protegidos pelas Forças Armadas juntamente com os extraterrestres ou só as Forças Armadas? É conjunto, porque as Forças Armadas, infelizmente, ainda... não é que infelizmente, é que necessariamente ela só pode se manter ao nível da pólvora. Né? Então nós temos toda a nosso arquétipo de defesa é baseado na pólvora. Temos a capacidade dissuasória e de resistência a nível combativo suficiente. Só que algumas raças nós não vamos jamais conseguir com a pólvora utilizar, fazer frente, né? Fazer a utilização desses equipamentos. Então nós vamos, como de fato contamos, com esses extras da federação que cuidam aqui da galáxia e impedem que fatos mais, digamos assim, terríveis, por exemplo, essas naves. Nós tivemos um caso de uma queda de nave em Aracruz em 2004, por aí, mais ou menos, Aracruz aqui no Espírito Santo. Ela foi derrubada pela federação, não foram pelos militares. Essas naves, elas têm uma capacidade de resposta e um poderio bélico tremendo. Eles usam feixes de energia assim, fantástica, potência
que aquilo possui é absurdo. Então, precisa ser confrontado com algo do mesmo nível. Agora, em diferentes situações, sim, se forem seres, por exemplo, reptilianos, como o caso lá de Varginha, aqueles seres tinham capacidade de serem alvejados pelo armamento comum à base de pólvora e chumbo, sem problema, como de fato alguns foram, né? E se não houver vamos dizer assim, essa parceria, nós não estaríamos nem aqui. Olha que maravilha. Bom, Bem, Tati, infelizmente, já foi. mas o Clóvis volta, né, Clóvis? Volta, fica à Clóvis, disposição. já fica o convite para o Clóvis retornar. E Porque... o contato vocês já sabem, né? Facebook/Ufogênesis. Eles estão lá e o Clóvis também se coloca à disposição pelo seu e-mail, não é? Isso mesmo. Ufogênesis. Grupo ufogênesis@gmail.com. Tá aí no GC. Clóvis, gratidão pela sua Gratidão. presença. Fica o convite para que você volte o mais breve Eu possível. agradeço, fica à disposição. Porque é muito gratificante conversar com uma pessoa séria e comprometida como Puxa, você. muito obrigado. Também. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Me sinto Gratidão. honrada, viu, Clóvis? Gratidão. Amém. E tem...